Senhoras e senhores, hoje a gente vai falar do quê? Projeto. Bora? Antes de tudo, já sabe, curtiu, se inscreveu, comentou, já ajuda demais o canal. E vamos falar de projeto. Olha que engraçado, ele vem do latim, de projetum, que é lançar algo para frente, planejar, executar e colher. Então, você já fez projeto? Quando vai fazer seu puxadinho, você tem que planejar, contratar o pedreiro para as coisas e executar e colher os frutos depois. Um projeto de um carro, você vai melhorar seu carro? Projetinho. Opa, viajar é um projeto que você vai planejar, comprar a passagem e se arrumar. Então, praticamente, muita coisa na vida é projeto. Mas o projeto tem uma característica muito importante, que é o quê? Início, meio e fim. Tudo que não encaixa nessa escala é somente um processo e coisas diárias, cotidianas, tá? E falar em projeto, quando a gente entra no ramo da arquitetura, o projeto tem uma palavra um pouquinho diferente. Vou falar agora. O projeto na atualidade é resolver problemas. Pegar as suas necessidades de usuário, entender o lugar, solucionar todos esses problemas e te entregar uma edificação sensacional. Isso é o projeto de acordo, vamos dizer, na atualidade, como a gente vê o projeto hoje em dia. E tudo isso que eu te falei com a pitadinha crítica do arquiteto. Exatamente, aquela pitadinha crítica na arquitetura para dar um tchan e resolver todos os seus problemas. Mas não se engana não, nunca foi desse jeito a humanidade, vamos dizer, a história da humanidade. Nunca foi desse jeito. Antigamente, não tinha o pessoal que desenhava e alguém executava. Eram os profissionais de ofício, pedreiros, carpinteiros. Os pedreiros se chamavam maçons. Carpinteiros, agricultores, artistas. Esse pessoal, eles tinham todo esse conhecimento de projetar e executar. Tanto questão de obras, engenharia, armas, essas coisas tudo. Inclusive Leonardo da Vinci não só desenhava, pintava o quadro, ficou famoso por isso, mas tinha tanto projeto de armas e arquitetura que você não tem noção. Pois bem, o ofício ele começou desde o berço da humanidade até praticamente o século XIX, tá? Inclusive, você prestar atenção, os tipos de arquitetura era de século em século, tinha um estilo arquitetônico. Então, o profissional, que eram os maçons, os pedreiros, os arquitetos, estavam no mesmo balaio, eles estavam tudo junto, era um ofício só, certo? Então, não tinha essa diferenciação. Então, como era um ofício, tinha regras arquitetônicas. Como a gente vê na arquitetura grega, a questão da leitura Fibonacci, a proporção áurea, simetria, os tablóides, as colunas de ordens. Então tudo isso fazia a arquitetura ser um ofício, cumprir as regras, o estilo arquitetônico. Aonde isso, vamos dizer, acabou? Na era modernista, a arquitetura moderna. Enquanto o arquiteto ele seguia esse estilo, teve um grupo de arquitetos que fez essa ruptura, criou alguns padrões novos, porque a ideia do modernismo é o seguinte: olhar para o passado, vamos renegá-lo e depois fazer uma arquitetura que vende agora tudo que é novo, tá? Não é muito estranho, porque na época nós tínhamos muita evolução, revoluções, todas essas coisas, né? Então a arquitetura moderna se encaixou nesse balaio também, tá? Então, inclusive, um dos grandes pensadores modernos é Le Corbusier. Temos no Brasil Oscar Niemeyer, temos Vilanova Artigas, temos esqueci agora, tem um monte, dá um branco, tô falando aqui na câmera, dá um branco. Mas a gente tem muito arquiteto modernista, tá? E tinha esses princípios do Le Corbusier, o pilotis, a janela em fita, a planta livre, uma arquitetura bela, tá? Porém,
teve alguns problemas, que eles meio que chutavam o balde em questão de necessidade do ser humano. Lembrando que a arquitetura é ciências humanas. A gente tem que entender que tem que entender os problemas do ser humano e resolver eles com edificação, né? E para resolver esses problemas a gente tem que entender o lugar, tudo tal, que a gente pensa hoje em dia. Aí depois da era modernista, pós-moderno, a gente teve outra visão arquitetônica, que eu estou explicando no começo do vídeo. Entender as reais necessidades e resolver com intenção plástica. Isso é arquitetura. E uma pitada crítica. E sim, um dos grandes autores que fala muito bem disso é o Brian Lanson. Como arquitetos e designers pensam. Vou colocar aqui, ó, tá aqui do lado, ó. Tá aí, ó. Esse livro, ele fala exatamente desse pensamento do projeto hoje em dia. Certo que a gente teve várias arquiteturas um pouco diferente desse pensamento, mais institucional, né? Um pensamento de expressionismo para virar um elefante branco, né? Zaha Hadid, Santiago Calatrava. Esses são pequenos, vamos dizer, pequenos espaços dentro dessa arquitetura. Porém, com visão no usuário e no lugar, tá? Isso eu falei no ramo da arquitetura, mas no fundo o projeto é entender o seu problema, necessidade, lugar, que seja a coisa, e resolver da melhor forma possível, tá? Então hoje um projetista, um arquiteto, um designer, ele é um resolvedor de problemas, tá? E não só fica só na nossa profissão. Os nossos queridos engenheiros civis, químicos e mecânicos também são resolvedores de problema. Eles têm que entender o cliente, ver lugares, materiais disponíveis e realizar e resolver esse problema. Resumindo, projetistas também. Então esse pensamento de ver o problema e resolver, vamos se dizer, com uma pitada crítica, não vou se dizer que na engenharia eu acredito que não tem uma opinião crítica, que a arquitetura é um pouco mais diferente, mas resolver o problema de acordo com as necessidades. Isso é um verdadeiro projeto, tá? Pessoal, isso aqui é um pequeno vídeo explicando o que é projeto. Vou trazer depois até um pouco desse livro aqui, detalhando alguns tópicos que eu acho muito interessante, que estou finalizando a leitura. Vou trazer aqui também para o canal. E como sempre, curtiu, se inscreveu e comentou. Me diz o que você achou desse vídeo. E é isso, pessoal. Até a próxima. Falou!